Correio Brasiliense, TV Brasília, Rede TV apresentam mais uma edição ao vivo do CB Poder para você. Também estamos em transmissão simultânea nas redes sociais do Correio Brasiliense. Aqui no estúdio, Léo Cavalcante e Denise Rotenburg, do Correio. E a nossa entrevistada, a deputada federal Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia. Muito bem-vinda ao CB Poder. Olá, um prazer enorme estar aqui, podendo falar para tantos meios de comunicação. E vindo lá de Rondônia e podendo contribuir aí com o desenvolvimento do nosso país. Nessa votação surpreendente, pegou a todos de surpresa ontem, a Câmara quis passar algum recado para o Executivo? Não, na verdade, o projeto, ele é de 2015. O próprio presidente Jair Bolsonaro foi coautor na assinatura, em 2015. Ontem, o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, também se manifestou. E se a gente perceber das duas votações, primeiro turno e segundo turno, a maioria votou favorável, então não foi levada dessa forma. Em outra ocasião, em 2015, ele foi votado também um pouco com essa característica para tentar mostrar e dar um recado na época que ele foi apresentado para o governo. Dessa vez foi diferente, então? Em 2015, eu confesso que eu desconheço, mas com relação a ontem, do que nós acompanhamos, das discussões e da forma com que foi apresentado, em momento algum foi como retaliação, não. Foi realmente para o parlamento ele recuperar essa questão de poder destinar as emendas de bancada, que são emendas coletivas. Então, isso que realmente os estados, os municípios precisam. Deputada, o orçamento, até então, ele é autorizativo, A gente sabe, o governo, os deputados pedem, os governadores também pedem lá a sua obra prioritária, enfim, mas o executivo executa se quiser. Ele libera aquela emenda de bancada, no caso, a emenda ali proposta pelo Executivo, não as emendas individuais que vão direto para os municípios, mas libera se quiser. Agora, o Executivo não terá mais esse poder, uma vez que no Senado já se tem a notícia de que a ideia é andar rápido com esse projeto, até porque é a Casa dos Estados e as emendas vão beneficiar os orçamentos estaduais. Isso não tira poder do governo federal na hora de definir a aplicação dos recursos? Não tira-se, por exemplo, a nossa prioridade agora é estrada, ou a nossa prioridade é, investimento na Petrobras, ou a Eletrobras, ou a gente tem que investir em hospital, a gente tem que investir em escola, tem que investir nisso e naquilo. Não tira esse poder de decisão do governo? Bom, Denise, eu vejo que, a princípio, a questão do que é de custeio vai continuar com o presidente. Com relação ao que é investimento, vou dar um exemplo bem claro. Rondônia, as obras do DENIT, que é a BR-364, depois tem a 319, que liga Porto Velho a Manaus, que o próprio ministro da Infraestrutura, com a bancada da Amazônia, disse que é uma prioridade do presidente Jair Bolsonaro. Ou, no final do ano do orçamento para 2019, foi contingenciado 20%. Em Goiânia foi contingenciado, Goiás, na verdade, 4%. Então, agora não vai poder contingenciar mais. Agora, porque, olha só, quem vive lá sabe a importância dessa rodovia que liga o Acre e que vai ligar o Amazonas. Então, só um exemplo claro. Então, eu vejo assim que os parlamentares, eles estão muito próximos e eu já trabalhei no município, como eu sempre falo, antes de ser deputada, eu sempre fui técnica, sou da área jurídica, e já trabalhei tanto no estado quanto no município. Quem mais precisa são os municípios e o estado. E por mais que os deputados tenham as emendas impositivas de aproximadamente 15 milhões, as emendas de bancada, as emendas coletivas, as individuais, eles têm garantido. Mas as coletivas ficavam muito a critério do governo federal. Então, eu não vejo isso como um atrapalho, eu vejo como uma forma realmente dos parlamentares que vivem, tanto os senadores quanto os deputados que vivem o dia a dia ali, destinar o recurso de forma coletiva, que é dessa forma que vai ser, para os principais pontos que precisam ser investidos. Agora, deputado, uma coisa é clara, independentemente de como foi, se foi recado nesse projeto ou se não foi, o governo Bolsonaro está com uma dificuldade muito clara em relação a negociações dentro do Congresso. E a principal reclamação do Centrão, do qual o seu partido faz parte, é justamente essa falta de sensibilidade com esses parlamentares, principalmente com esses parlamentares que têm origem já política e que acabam sendo criticados todos os dias em relação ao presidente. Como é que a senhora está vendo essa questão da tramitação da reforma da Previdência? Porque é o projeto prioritário nesse país e o governo... Mais se fala, O que mais se fala, é necessário se fazer, mas o governo Bolsonaro
patina nessa negociação. O dólar hoje está lá em cima, a Bolsa já caiu, até começar aqui o programa, 3%. Então, está uma situação muito complicada desse governo há 3 meses do início do mandato, né, deputada? Eu vejo assim, o que me causa um pouco de espanto é porque o nosso presidente ele veio do parlamento, então ele sabe da importância de se conversar. Eu fico muito triste quando eu vejo nas redes sociais dizendo que os projetos não andam por conta da velha política. Isso não é verdade. Ele dizendo. Na verdade, o próprio presidente dizendo. Na verdade, eu penso assim, tem que ser menos rede social, né, menos Twitter e mais trabalho e mais diálogo. Eu falo por mim, né, não falo pelo meu partido, mas eu não quero nada em troca. Mas eu quero explicações, eu quero entender o porquê realmente a reforma da Previdência é de suma importância. Sabemos que sim. Mas espera aí, então me explica o porquê cortar no BPC dos mais carentes. Do porquê aumentar a idade para professoras. Né? Porque é a mulher que está sendo prejudicada. Por que aumentar a idade das mulheres agricultoras rurais? Então, são questões, e aí chega a reforma dos militares, onde se chega a um projeto de recuperação do plano deles, né? Então, está aumentando despesa. Você não está fazendo economia por um lado e corta do outro. Então, é nesse sentido que eu entendo que, inclusive, os partidos de centro querem. Estão aumentando despesa porque estão reformulando a carreira. Isso, a reformulação da carreira, é isso que faltou a palavra. Vão ter que jogar mais dinheiro para depois é que efetivamente... Porque você vai aumentar os salários de alguns... do judiciário, né? De alguns tiraram, cargos. mas aumentaram o salário. Se a gente pegar a questão dos ministros, do Poder Judiciário, do Ministério Público, no momento em que a gente fala de contenção de despesa, aumenta-se salários, que serve de teto e que tem um efeito cascata. Né? Então, eu falo assim, que país da igualdade é esse? Então, é isso que eu prego. Eu abri mão da questão da minha Previdência com relação à Câmara, porque eu falo, se eu prego, né, uma igualdade, eu tenho que viver a igualdade, que faz parte no projeto de lei dos parlamentares também aposentarem no teto. Agora, a gente percebeu, o seu partido, junto com outros 12 partidos, assinaram um manifesto, tirando da reforma da Previdência a questão do BPC, né, a mudança no benefício de prestação continuada, que é pago hoje às pessoas, aos idosos carentes. Também tira a questão rural e a tal da desconstitucionalização, que o governo é uma palavra imensa, mas o governo pretende tirar essa proposta, pretende desconstitucionalizar a Previdência para poder depois conseguir aprovar mais facilmente com um quórum menor no Congresso. A senhora vai votar direitinho ali com o que foi estabelecido pelos partidos, ou a senhora tem alguma... Eu sempre falei, sou partidária, sou presidente dos progressistas no meu estado, então de 27 estados brasileiros, eu sou a única mulher que preside um diretório, né? E aí eu puxo sardinha para a força das mulheres e o aumento da representatividade que nós temos, inclusive, no Congresso. Mas eu tenho as minhas convicções próprias. Né? Então, até chegar a um consenso do que eu vou votar, ainda na CCJ, agora que começou-se a discutir essa questão da desconstitucionalização, tem um lado muito bom, que torna tudo muito prático, mas tem um outro lado que às vezes preocupa, né, da falta de controle. Então, eu vejo que é justamente aí, Léo, que entra essa questão do diálogo. É verdade. Porque quando você dialoga com o Poder Executivo, você chega num consenso. O que é bom, né, para o Executivo e o que é bom para a Câmara dos Deputados no sentido de praticidade, de gestão, de eficiência. O que falta para o governo? Falta trocar nomes nessa negociação? Falta... O que é que está faltando? Porque a impressão que a gente tem é que a cada dia que passa, o governo apresenta uma nova dificuldade. Seja porque tem um filho falando na rede social, seja porque o próprio presidente Bolsonaro falou, seja porque tem essa questão que muito claramente, dentro do Congresso, me parece que o político tradicional está muito irritado com essas declarações do Bolsonaro. A senhora deixou claro isso aqui. O que está faltando para esse governo fazer com que essa pauta ande? Eu vejo assim, que a princípio... Porque não é só diálogo. Diálogo a pessoa pode ir lá, vamos tomar um café... Não é só isso. Às vezes as pessoas até falam, mas está faltando indicação. Eu acho que não é isso. É a questão do diálogo no sentido de... Você avalia o MEC. Certo. Eu
a minha formação é jurídica, mas eu falo que eu sou educadora de coração, trabalhei muito com educação de trânsito. Hoje sou segunda vice-presidente da Comissão de Viação e Transportes e trabalho bastante nessa área. Eu vejo que a educação é a base de tudo. E como está a nossa educação? Nós vamos para 3 meses, na verdade, janeiro, fevereiro, março, 3 meses já para o 4º mês, né? E ainda lá continua uma incerteza. O ministro só falando da abobrinha, vai e fala uma coisa, então, fala assim, outra, aí ontem, projeto concreto parece que a gente não vê em hora nenhuma, né? E aí ontem a questão da ausência do ministro também na CCJ. Então, eu vejo, assim, que está faltando um diálogo nesse sentido. Você está falando do Paulo Guedes. Do Paulo Guedes. Então, a gente já mudou de ministro. É porque a gente... eu estava falando da educação, mas com relação à presença dele ontem na CCJ, que irritou, inclusive, o pessoal do PSL. Né? Então, é nesse sentido que eu vejo que a própria base do governo, muitas vezes, ela fala... distorce um pouco das ideias. Então, quando eu falo na questão de sentar e conversar, é realmente o presidente, na liturgia do cargo dele, ele fala, vem cá, isso aqui é minha responsabilidade, isso aqui o fulano fala por mim, mas não é troca de favores, não é troca de cargos. Que a Constituição determina que é o Congresso que faz. Né? Então, eu vejo que o Congresso, nesse momento, ele quer apenas recuperar a imagem dele de legisladores sérios, porque em todas as áreas a gente tem políticos bons. Se a gente for para a questão, né, do Poder Judiciário, nós temos excelentes juízes, excelentes ministros, mas nós também temos pessoas que mancham, né, a classe. Não é diferente nas igrejas, não é diferente nos times de futebol. Então, eu vejo que o Congresso ele quer recuperar essa boa imagem. E muito pelo contrário do que foi falado, inclusive, no final de semana. E eu fiquei muito chateada dessa questão de que não tem conversa com relação à Previdência, porque os políticos ainda estão fazendo a velha política. Eu não estou fazendo velha política. Por falar em velha política, ontem foi feita uma pergunta para o ministro Onyx Lorenzoni, na reunião com os líderes partidários, ontem à tarde lá no Congresso. Um líder perguntou para ele, o que é a nova política? Ele não soube responder. Para a senhora, o que é essa nova política? A nova política é pensar, independentemente de idade, de ter exercido ou não, qualquer que seja o mandato, mas você contribuir com o desenvolvimento do Estado, do país, de uma forma eficiente, planejada, e que você possa realmente ter projetos que corroboram com o Poder Executivo e que se tornam eficientes. Então, e na relação entre os poderes? E na relação dos poderes é você sentar e conversar, diálogo, né? De você, como nós temos alguns ministérios que nos recebem muito bem, eu falo aí como parlamentar representando o Estado de Rondônia, né? Não tenho problema nenhum em ser recebida nos ministérios, mas eu vou lá para pedir com relação a emendas que estão em andamento, processos que estão em andamento, da coletividade. Mas tudo isso também deveria fazer parte da velha política. O que define a velha política, então? Então, eu gostaria de saber também. Porque, assim, tem tanto um conceito de velha política e nova política e a gente vê antigos parlamentares que estão na casa há muitos anos que têm projetos maravilhosos. E nós temos novos políticos de idade, de primeiro mandato, que vêm com a velha política. Não que vem com a velha política, mas vem com vícios, vamos dizer seria isso. Seria assim, a velha política, pelo que a gente entende em relação ao governo, é aquela coisa de tomar lá da cá, só vou votar se me der um ministério, se me der um cargo. Isso não está acontecendo, porque assim, eu falo por mim, como ele disse, eu quero que os projetos para o meu estado, as emendas para o meu estado de Rondônia e aí também para todo o país, eles andem, que tenham investimento, porque cada vez mais nós precisamos que o país cresça. Então, nova política, a discussão do mérito das propostas, no caso. Eu vejo que seria mais a questão de proposta, de planejamento. Agora, essa questão do velho, do novo, a eleição de 2018 foi uma eleição muito complexa, que a gente viu muitas pessoas sendo eleitas pelas redes sociais, muitas pessoas que até então não eram conhecidas, outras que foram na onda do presidente, né? Na onda que eu falo assim, literalmente por ser o 17, né? Não estou criticando, estou falando que pessoas que não tinham um certo trabalho, né, para mostrar que foram eleitas, mas elas têm 4 anos agora para mostrar para que vieram. Nesse sentido da velha política, do toma lá da cá, esse governo Bolsonaro, então, ele se aproxima mais da nova política ou da velha política até agora? Olha, para mim, eu não faço essa análise da velha, da nova política. Eu vejo assim que nós vivemos momentos políticos diferentes, né? O Bolsonaro
olhando como deputada e como cidadã também, eu vejo que ele tem boa vontade, tem excelentes projetos. Talvez acertou em alguns ministérios, em outros não, e aí que o tempo vai ver. Desculpe, deputada, mas que excelentes projetos são esses até agora, se a gente não conseguiu pelo menos perceber exatamente isso? O próprio plano o próprio plano de segurança do Bolsonaro era um plano muito aquém de um plano de governo. Tem agora o pacote Moro, que inclusive hoje tem aí um início de conversa. Mas que excelências são essas no programa de Bolsonaro? Eu falo do que eu já conversei com ele. A senhora está dizendo que a Previdência tem que ser mais discutida. Tem que ser discutida. Então, excelência, mas não é um projeto só dele. A excelência não está na Previdência. Mas onde? Se a gente perceber, a reforma da Previdência, ela vem do governo anterior, né, que é necessário a gente fazer. Quando eu digo de excelentes projetos, do que eu já conversei, tanto com ele no ano passado, antes de tomar posse, quanto com alguns ministros, e aí eu cito da Tereza Cristina, do Ministério da Agricultura, e eu vi como uma boa iniciativa. Rondônia, por exemplo, nós temos um problema seríssimo com regularização fundiária. Então, eles já criaram secretarias dentro do Ministério da Agricultura, voltado para a agricultura familiar, para o desenvolvimento, né? A questão do INCRA, mas... Por outra linha, nós estamos tendo problema por conta dessas reformulações, que o fato de querer municipalizar a saúde indígena, hoje a Rondônia está parada. A BR-364 foi interditada. Os indígenas interditaram, e não só lá, em outros cantos do país, porque eles não querem que municipalize, que realmente não é bom. Não é bom, a senhora concorda Agora, nisso? sim, eu concordo, porque eu conheço do município a realidade. Os municípios não têm condições. Deputada, a senhora está mais criticando do que elogiando. Eu quero saber onde é que estão esses projetos excelentes. Léo, eu vejo assim, justamente por conhecer a realidade do município, do estado, e hoje estando em Brasília, eu vejo que, às vezes, é muito fácil a gente jogar pedra na vidraça, mas você ser vidraça, eu acho que o próprio presidente, não tenho certeza, ele próprio está experimentando isso, porque ser parlamentar é uma coisa, e ele era contra a reforma da Previdência, a questão do aumento da idade. Hoje, como gestor, né, como executivo, ele sabe da necessidade de se fazer uma reforma da Previdência. E aí? Né? Mas então, ele tem convicção na defesa dessa reforma? Que agora bom, eu não sei, porque assim, para mim não foi falado. Ele já chamou as bancadas para conversar? Nossa. A senhora tem aí 3 meses já, enfim, 2 meses de Congresso, né? Mas a senhora já foi chamada, ele já chamou os congressistas para conversar? Porque ele não fez ainda esse diálogo, assim, né? A bancada dos progressistas, nós conversamos em dezembro, no final do ano, né? Eles colocando à disposição, a gente também. Então, foi a conversa que nós tivemos. Né? Então, eu vejo assim, eu acompanho mais a questão, né, do dia a dia ali e como você falou, Léo, não é questão de criticar ou de elogiar, porque eu vejo que nós temos que também entender que 3 meses é muito pouco tempo para se gerir né, uma nação. Porque eu já fui executivo, né? Eu trabalhei durante 8 anos no governo do estado de Rondônia, fui diretora do Detran por 3 anos, secretária estadual de assuntos estratégicos. Então, você tem projetos, os projetos são muito bons, mas daqui para que você consiga executar, vai de 2 a 3 anos por conta das burocracias da lei, que ainda assim, infelizmente, né, os que são dados as coisas erradas conseguem burlar a lei. Né? Mas no executivo, ele demanda um certo tempo. Eu estou esperançosa, torço para que o Brasil consiga realmente deslanchar. Nós precisamos, aí a nível de cenário nacional, né, algumas situações que foram feitas, a questão do leite mesmo, para Rondônia foi extremamente prejudicial aceitar a importação do leite. Agora, com relação à soja, nós temos um país muito produtivo, Rondônia, o agronegócio é muito forte. Então, é muita coisa, Léo, ainda que precisa ser discutida. Não, eu estou ponderando. A senhora fez uma análise aí sobre essa questão da velha e nova política. A senhora disse que não vê muita diferença. Agora, que congresso é esse na avaliação da senhora? Parte desse congresso eleito, como a senhora disse, aí na esteira do Bolsonaro, com 17 pessoas que a gente, de fato, talvez até não soubesse exatamente quem era, quais eram os projetos. A própria renovação da casa, e aí a senhora pode ser incluída nesse aspecto,
são parentes de parlamentares, de políticos antigos, mesmo os filhos de ex-governadores e irmãos. Que congresso é esse, deputada, que a gente elegeu, o Brasil elegeu? Eu vou só pedir uma pausa, deputada, a senhora vai responder que congresso é esse no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com mais CB Poder e a deputada Jaqueline Cassol. Até já. Estamos de volta hoje. O CB Poder recebe a deputada federal Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia. No bloco anterior, a gente perguntou, o Léo perguntou sobre que congresso foi esse que foi eleito. Mas eu vou pedir para repetir, Léo, porque você fez todo um contexto importante para a deputada responder. A senhora começou a analisar a questão dos parlamentares, essa nova e velha política. Mas a minha pergunta é, que congresso é esse, deputada? No seguinte sentido, muita gente foi eleita pelo voto do 17, que não necessariamente as pessoas conheciam. A renovação do Congresso, efetivamente, muita gente diz que ela não se dá. Por quê? Porque tem muito filho de político, tem muito parente de político. É o caso da senhora, que é irmã do Cassol, quer dizer, uma figura histórica dentro da política de Rondônia. Queria saber da senhora, que congresso o país elegeu no ano passado? Bom, eu vejo que é um congresso realmente de ideias completamente divergentes, o princípio da democracia pauta justamente isso. Então, ali nós temos as opiniões mais diferentes possíveis, né, ideológicas, formações, pensamentos. Então, eu prefiro fugir desse contexto que as pessoas estão falando de velha, de nova política. Eu prefiro dizer que as eleições de 2018 foi uma eleição diferente, né? E que no Congresso nós temos aí 242 novos congressistas, muitos não conseguiram se reeleger por conta das redes sociais, que também fez uma campanha muito forte do diga não à reeleição. As redes sociais vão mandar na pauta do Congresso? Eu acredito. Porque a gente percebe que existe aí pelo menos uma tentativa nesse sentido. Bom, Denise, eu vejo assim, eu já te respondo com relação às redes sociais. Imagina, já te falo das redes sociais. Mas para complementar a resposta, Léo, eu vejo que a questão desses 242, na verdade, novos congressistas, se a gente for avaliar, e o ex-ministro Nelson Jobim, num curso que eu participei, ele fala com muita propriedade sobre isso, são menos de 25% de realmente novos, né? Muitos já exerceram mandato, ou seja, de prefeito ou vereador, já foram ministros, já foram deputados, senadores, governadores. E tem a questão... Nessa conta tá a família também? Está também a questão das dinastias, né? E aí as pessoas dizem, né? Quando saiu o resultado das eleições, muitos jornais, a imprensa, das dinastias, aí a Jaqueline Cassol, eu falei, olha, embora eu tenha um sobrenome muito forte, em Rondônia nós temos um trabalho de 41 anos de pioneirismo, meu pai, Hereditário Cassol, foi pioneiro, minha família toda, meu irmão, o Ivo, César, a Nega, a gente sempre foi envolvido com política, eu prefiro dizer que eu estou construindo o meu legado, que o fato de ter um sobrenome ajudou. Mas isso não foi fator determinante. Se eu não tivesse trabalho, se eu não tivesse planejamento, como deputada federal, eu fiz um plano parlamentar que é obrigatório só para governo, eu fiz questão de fazer, então isso, o sobrenome ajudou, mas a Jaqueline, né, também tem o seu papel. Com relação às redes sociais, Denise, eu vejo assim que hoje, muito tem se discutido sobre essa questão, né, se vai interferir ou não. Eu vejo que quem se elegeu, talvez, através da mídia, ele vai depender muito dessa resposta, porque ele não tem a base. Né? Eu fiz voto em 52 municípios. Uma das minhas propostas é o mandato participativo. No meu site, eu já estou criando uma ferramenta, estou criando um aplicativo para que as pessoas entrem, se cadastrem, para a gente também não ter aquela votação de robô, para induzir uma falsa votação. Mas eu quero ouvir a sociedade, eu quero ouvir a sociedade civil organizada. Vai dizer que vai influenciar no meu voto? Não, mas a importância de dar ouvido
né? A sociedade civil organizada faz parte da minha plataforma. A senhora da área jurídica, como é que a senhora vê esse pacote do ministro Sérgio Moro, especialmente essa questão da prisão em segunda instância, que é um assunto que está gerando polêmica lá no relatório do deputado Capitão Augusto, que é o relator do pacote no Congresso? Bom, eu vejo assim, a questão do projeto do ministro Sérgio Moro, ele vem para combater realmente a questão da criminalidade, que no país é muito forte, Rondônia não fica de fora, mas existem vários pontos que precisam realmente ser discutidos. E eu não faço parte da CCJ, mas já analisei a lei e penso que, como advogada, né, e como parlamentar também, a gente precisa fazer alguns destaques, né, algumas sugestões de mudança. Tem situações ali da questão das facções, acho que você não tem que ficar nominando, a questão também dos atiradores desportivos, tem uma série de outros que agora eu estou sem a lei na mão, eu não me recordo, mas precisa ser discutido. Com relação à prisão à segunda instância, como advogada, eu defendo que você tem que ter a prevalência do princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, se nós temos esse princípio e você aceita a prisão, né, na segunda instância, você cadê a próxima instância? Se a pessoa for absolvida, o tempo que ela ficou ali mas, deputada, presa. Desculpe, então, mas aí só vai para a terceira instância, de fato, hoje no país, quem tem recursos. Efetivamente, a terceira instância é mais saber se tem algum vício ali jurídico e menos a questão de provas e toda essa circunstância que provam se a pessoa é inocente ou culpada. Ou seja, ir para a terceira instância não é defender uma turma muito pequena de privilegiados? Léo, eu vejo hoje que... Afinal de contas, a grande maioria dos presos nesse país são presos na primeira instância. Então, hoje, o que eu vejo, nós estamos observando pela primeira vez na história, assim que eu, aos meus 44 anos, né, a questão de que a justiça está sendo feita para todos. Nós temos visto ex-ministros, ex-presidente, sendo presos. Sem ter ido para a terceira Isso, instância. só que aí nós também temos observado vários outros, de outros crimes também. O que eu vejo? A nossa legislação hoje, ela tem muitas brechas. E aí você tem que se pensar primeiro em projetos eficientes, levando para a questão do feminicídio também. Eu tenho um caso lá em Rondônia, de 10 dias atrás, que a vítima, a mulher que foi assassinada, ela estava em cárcere privado, ela conseguiu fugir, ela denunciou, foi na delegacia, denunciou, o marido, né, foi preso por ameaça e injúria, o delegado aplicou uma fiança de R$4 mil, ele pagou e saiu de lá diretamente matar a vítima. Então, matou a pauladas. A Paulada, uma professora de 47 anos da rede estadual, e o pai dela, um idoso, ficou ferido e confesso que agora eu não sei o estado dele, mas ele estava bem mal. E aí você vai lá para a lei e você percebe que poderia ser aplicado a questão da fiança, então está errado. Nós temos que criar mecanismos. Então, eu vejo que a nossa legislação hoje, ela deixa muitas lacunas, cada caso é um caso. Então, tem que se analisar, porque também tem essa questão que hoje, da questão da corrupção, né? Que, mas a segunda instância pega só os políticos. Não, pega todo mundo. O que a gente tem que fazer é uma lei eficiente. A gente não pode deixar lacunas. Então, é isso que eu defendo. E aí, no projeto do Moro, também. Independentemente de ter sido o projeto anterior, de outro ex-ministro ou não, nós precisamos chegar num bom senso, né, para ir para plenário e ter uma boa votação e aplicar essas leis com eficiência. Tada, muito obrigada pela presença aqui no Saber Poder. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Obrigada, Léo, Denise. E semana que vem tem mais Saber Poder com entrevistas exclusivas para você. Tchau.